Olá, gente. Seguinte, a aula de hoje é mais um resumo das aulas que já tiveram sobre arte rupestre. Vou tentar ser o mais breve possível. Fica como consulta para quem já teve a aula e para quem não teve, acompanha, que ela vai ficar aí registrada. Então, a gente falou na aula passada do período paleolítico, o homem vivia como um parasita. Eu mandei 2 videozinhos, olhem os videozinhos, bem legais. E agora vai ter uma grande diferença. No Neolítico vai ter uma diferença de muito tempo. Então, ó, a principal diferença que vocês podem ver aqui é o seguinte. Continua o registro de animais, estão vendo? Só que a grande diferença nos registros do Neolítico vai ser a presença do ser humano na imagem. Tá vendo aqui, ó? Aqui também, ó. E da cor branca. Tá vendo aí os boizinhos, os chifrinhos na cor branca? O que acontece? No Neolítico, os desenhos, os registros rupestres, eles vão ser em tamanho reduzido comparado do Paleolítico. E eles vão ter a função quase de caligrafia, de contar uma história. Então, o que acontece com o povo que vive no Neolítico? Eles desenvolvem a agricultura, eles percebem que eles não precisam mais devastar um lugar inteiro para poder sobreviver e procurar outro sempre. Eles começam a perceber, vamos supor, que conforme eles iam andando, eles já sabiam do fogo, eles atacavam os animais, comiam coisa podre e tudo mais. Só que eles percebem que cada fruta que eles comem tem um caroço. Então eles comiam, às vezes comiam o caroço junto, às vezes jogavam o caroço fora. Só que se eles ficassem muito tempo naquele local, que tinha abundância, eles perceberam que onde eles jogaram aqueles caroços, nascia outro pezinho que futuramente ia dar a mesma fruta que eles tinham comido. E eles começam a perceber que cada fruta, a semente seria o filho da fruta. Então cada fruta tem o seu filhinho lá, e se eles plantarem ali, eles não precisam estar passando fome, andando em lugares que eles nem sabem se vai ter comida ou não. Eles começam a se organizar em grupo e a parar em locais próximos de rio, para poder ter água, e começam a domesticar os animais e a desenvolver a agricultura. Então começam a plantar e colher, certo? E aí, eles não têm mais a necessidade de contar com um milagre no animal aparecer. Eles já conseguem domesticar esses animais, já conseguem ter tudo o que eles precisam para sobreviver. Então a arte, nesse caso, o registro rupestre, ele serve para contar uma história, para poder explicar algo para alguém. Então as imagens, elas são ilustrativas, sim, para poder falar de algo. Por exemplo, vamos aqui a outra imagem. Ó. Imagens típicas do Neolítico. Isso aqui é uma imagem de caça. Percebe que os animais estão muito bem desenhados, né? Os animais, os filhotes, só que o ser humano ainda não está tão bem elaborado. Olha que corpo estranho, não é verdade? Por quê? Na verdade, isso aqui pode ser encarado não como desenho, mas sim como caligrafia, o começo da escrita. Porque a ideia era explicar para alguém como que funciona, como que temos que proceder, etc. O tamanho vai ser reduzido e, na grande maioria das vezes, essas pinturas e desenhos são feitos do lado externo da caverna. Lado externo, né? Não na caverna, mas uma rocha que está ao ar livre ou não tão profunda como era no Paleolítico, que é dentro, literalmente, da caverna. Então, reduz-se o tamanho. E como que eles conseguem descobrir, ó, aqui é outra imagem, possivelmente de rituais, ó. Certo? Neolítico também. E aqui é o próximo, mas antes eu vou explicar o seguinte. Então eles desenvolvem a agricultura, e desenvolvendo a agricultura eles também conseguem descobrir um novo pigmento, que seria o branco. Como é que eles conseguem o branco? Através da queima de ossos e conchas, que você consegue a cal. A cal, ela é da queima de ossos, conchas. Se você queimar, vai calcinar esse material, e esse pozinho branco da calcinação desses materiais é que é o cal, é uma ótima argamassa, e é daí que vai sair o pigmento branco. Aqui é uma imagem curiosa do Neolítico, que a gente percebe o seguinte: a gente vai ter os animaizinhos. Aqui é como se fosse uma sala de aula, alguém ensinando uma criança a fazer os desenhos, a
fazer as representações. Então a gente vê o círculo é presente nas esculturas primitivas, enfim, o sol é redondo, a lua fica redonda, se eu corto uma árvore no meio é redonda. O quadrado é criação do homem, o círculo não, o círculo tem na natureza. Percebe que esse animal foi tentado ser reproduzido aqui, ó. Se você olhar em detalhes, vai ter o corpinho, vai ter o pescocinho, vai ter as perninhas e o rabinho. E a pessoa sentiu a necessidade de marcar a mão. Como é que eu sei que possivelmente uma criança tentou reproduzir o que o adulto fez? Olha o tamanho dessa mão aqui, ó. Pequenininha em comparação a essa. O legal é que o ser humano ele sentiu a necessidade de deixar a sua marca. Lembra alguma coisa da nossa parede da liberdade lá na sala de artes? Que vocês têm mania de querer botar a mão, entendeu? Ó, os primitivos já faziam isso. Só que o interessante é isso aqui em volta. Tá vendo branco aqui? Tá vendo isso aqui? Isso aqui ele não carimbou a mão. É como se ele colocasse a mão e com um spray passasse em volta, que a criança também tentou fazer aqui. E como é que era feito esse spray, esse possível spray? Eles pegavam a seiva da árvore, botavam na boca, jogavam os pigmentos na boca, botavam a mão lá e ó. É o começo do spray. Então o que acontece? Já nessa época eles estavam grafitando do jeito deles. E a criança ou o aluno que estava ali, ele tentou fazer também essa nova prática. Isso aqui, essa parede é um registro bem interessante do período neolítico. Então no neolítico as pessoas se organizam e em grupos. E aí eu conto uma historinha que é o seguinte, para poder explicar como é que desenvolve o que seria um pouco da fé, a transcendência. Bom, eles quando morriam, eles se alimentavam de carne, certo? Com o neolítico ninguém mais quer comer carniça, porque eles têm tudo fresquinho. Então no paleolítico até se alimentavam de carniça, porque a fome quando batia comia qualquer coisa. Mas no neolítico não. Eles já sabem plantar e colher, eles viajavam dias, comiam as frutas e traziam as sementes, enfim. Faziam plantações e tudo mais. Só que aí aconteceu um pequeno problema. Qual foi o pequeno problema? Já ouviram falar das secas? Vamos imaginar que eu tenho rio, eu tenho tudo, mas aí me dá uma seca. Uma seca, não chove mais, o rio seca, as pessoas começam a morrer. Quando uma pessoa morria no paleolítico e no neolítico, elas eram comidas, não tinha religião para dizer que aquilo era pecado. Então, morreu, que pena. Também virava parte da comida, certo? Só que aí o que acontece? Chegou um momento em que as pessoas estão muito magras, estão muito fracas, não tem comida, não tem bebida e elas querem chuva, elas querem fazer a plantação crescer novamente, mas nada acontece. E aí imagina que alguém muito magro, muito seco, não tinha nem carne mais, estava muita fome, morre pedindo água, morreu. Morreu. Só que não dá para comer, está muito seco, ninguém quis comer. Só que também ninguém quer a pessoa apodrecendo ali, não tem rio para poder jogar e mandar embora. Eles cavam um buraco e colocam o corpo da pessoa dentro e tampam para evitar ter cheiro. A partir do momento que a pessoa morreu querendo água e ela foi enterrada, vamos supor que choveu. Nossa, será que porque eu enterrei ele e a chuva veio, será que isso tem a ver? Beberam um pouquinho de água, mas parou a chuva. Resultado, tem outra pessoa que também está ruim, quero água. As pessoas, depois que ela morreu e enterrou, veio chuva de novo. Eles começam a acreditar que os mortos têm o poder de se comunicar com essas forças e mandar o que eles precisam. O que começa a acontecer? Desenvolve-se o sepultamento. E a primeira escultura, não é a primeira escultura, né? Mas que acredita-se, vai ser essa pedra tosca que marcava o local onde o morto estava. Então o cara morreu, foi enterrado, colocavam-se essa pedra para poder marcar o local do túmulo. E aí começa a se ter o que, gente? O sacrifício de pessoas para poder conseguir algo, ou seja, a plantação muito boa, ou seja, uma chuva na hora certa. Então eram povos que às vezes eram escravizados para poder virar papel de carta. Então imagina assim, ai meu Deus, não está chovendo, eu preciso de chuva. Pegava lá uma pessoa, quero chuva. Matava a pessoa nessa pedra, e se a chuva viesse, deu certo.
Entendeu? Começa-se o sacrifício vivo, depois vai ter de animais em outras religiões e tudo mais. E essa pedra que marca a sepultura vai se desenvolver em pau totem. O que é o pau totem? Vou pegar aqui para vocês verem. Pau totem é uma escultura que vai marcar a história do morto. Isso aqui é o pau totem completo. Isso aqui é só essa ponta, tá? Ó, só essa pontinha aqui. Então é a história do morto. É um morto aqui. Tudo que ele fez em vida é contado nesse pau totem. E nesse local é que eram feitos os sacrifícios em homenagem ao morto muito poderoso que tinha contato com essas forças sobrenaturais que podiam ajudar as pessoas que estavam aqui na Terra sofrendo. Então isso é muito curioso do Neolítico. Vai começar a se desenvolver a fé e as pessoas começam a viver em grupo e acreditar nisso. Então vai ter os sacrifícios, vão ter organização de pessoas que vão controlar a fé em seu próprio nome, começam a ter guerras entre grupos que não possuem essa variedade de comida. Então as guerras que vão ter é para poder dominar esse território, que tem muita comida, que tem água, que tem tudo. Então tudo vai ser desenvolvido no Neolítico. Outra curiosidade do Neolítico. No Brasil, o que a gente vai ter aqui de pré-história vai estar mais próximo do que seria o Neolítico. Não chegou nem a ter o período Neolítico aqui, mas o mais próximo vai ser isso. Aqui é uma região que o povoamento ele é muito mais recente do que o Neolítico europeu e africano, que é muito mais antigo. Só que no Brasil, por ser uma área litorânea, a gente vai ter certas curiosidades, certas coisas que vão nos diferenciar também na nossa parte da pré-história brasileira. Uma das coisas é isso aqui, ó, tá? Itacoatiaras. Já ouviram falar? Vamos lá. Itacoatiaras. São essas rochas, aqui é a Pedra do Ingá. É como se fossem os desenhos gravados na pedra. Eles não foram usados com tinta, não foram pincelados, eles foram cavados na pedra. Entendeu? Agora andando, ó, as tradições Nordeste e Agreste, a nosso período aqui, ó, vão ter os desenhos. Isso aqui é lá na Serra da Capivara. Então, ó, você vê aqui os bonequinhos, a questão da caça, os animais muito mais estilizados do que aqueles que eu mostrei para vocês. Olha aqui a Pedra do Ingá, os desenhos cavados. Aqui os tipos de tradições que existem no Brasil pré-histórico. Certo? Olha aqui, ó. Aqui é uma imagem ótima para vocês verem o que são as Itacoatiaras. Olha só. A pedra toda cavada. Esses desenhos feitos há mais de 7.000 anos, 8.000 anos atrás. Certo? O que vai lembrar isso aqui, eu tinha separado, mas eu vou pegar novamente. É um trabalho de um artista que ele fez obras pro filme, deixa eu ver aqui, do Alien. Não sei se vocês já viram, mas enfim. É um artista suíço chamado H.R. Giger. Certo? É esse velhinho aqui, ó. Ele se influenciou nesses arabescos, não brasileiros, mas do Neolítico, dos povos primitivos, que estavam começando a desenvolver escrita, que tem essas coisas muito cheias de informação subliminar, para criar os cenários surreais, tecnológicos, futuristas, e na verdade tão futurista que é pré-histórico, né? A influência é pré-histórica, para poder criar os cenários dos filmes. Outra coisa muito legal do Neolítico brasileiro são os desenhos, as figuras. Olha só, isso aqui em Minas Gerais, Parque do Peruaçu. Olha as tramas, olha as cores, certo? Desenhos de animais muito estilizados, de figuras. Tem coisas astrológicas que eles observavam do céu e iam desenhando do jeito que eles achavam que era. Temos a Serra da Capivara. Essa Serra da Capivara, onde vai ter
a montanha da Pedra Furada. Tá vendo essa pedra furada, gente? Não é natural isso. Foi o ser humano que criou. Há muito tempo atrás. E esse local não era um local de morada, era um local de culto. Como que se sabe isso? Acho que expliquei no outro vídeo. Que era um local de culto por conta que não tem registro de construções, de local de moradia, mas sim de objetos que foram largados lá a ermo. Então eles iam lá, deixavam alguma oferenda, mas não moravam por ali. Enquanto outros locais mais próximos ou distantes têm indício de que moravam lá há muito tempo, muitas gerações de pessoas. Vamos ver aqui os próximos. Também na Pedra da Capivara, olha que interessante. Parece uma brincadeira de roda. As crianças mais velhas tendo que ficar junto com as crianças... Opa, pulei. Com as crianças, cuidar das crianças mais novas. É isso que essa imagem representa? Não se tem certeza. Isso é uma leitura que eu faço. Mesmo porque toda a pré-história, como eu já falei, é rodeada de areia movediça. Ninguém tem certeza de nada. Olha os animais e o pau totem. Na aula que passou, eu falei da seiva, da resina da mar. Lembra? Do mosquitinho lá do filme? Eu encontrei, não tinha encontrado, mas ó. Olha aqui, ó. Resina da mar. Isso aqui é de uma árvore que a pessoa, vamos ver se vai focar legal. É essa resina que escorre da árvore seca que sai o melhor verniz. Se eu derreter isso aqui e colocar pigmento, é a melhor tinta que existe. É até cheirosinha. Estão sentindo aí? Claro que estão. Ó, vou pegar aqui, ó, para vocês verem. Vamos lá, pega o foco. Focou? Não, não focou. Mas enfim. Isso aqui é uma pedrinha, quando a gente voltar para a sala eu levo para vocês verem. Se você polir ela, esfregar bem, dá para você ver o outro lado. Se você derreter ela e colocar alguma coisinha dentro, fica como aquela pedrinha do Jurassic Park. Ó, essa aqui está mais polida, essa aqui não está tanto. Muito bem. Então, ó. Outra coisa nossa, brasileira, do Neolítico, vão ser os sambaquis. O que são sambaquis? Sambaquis é amontoados de conchas e ossos que montam essas montanhas. Não são montanhas de rocha, não é montanha de terra, é de conchas de milhões de anos, as pessoas vivendo por ali, comendo e amontoando. Entendeu? E nesses locais, que são os sambaquis, a gente vai ter em Cubatão, em Guarujá. E os portugueses, quando vieram para cá, aí já estamos falando na descoberta do Brasil, eles perceberam que se você pegar, cavar o sambaqui e queimar, você tem cal. Cal. E o cal, ele é uma ótima argamassa para poder se construir, porque nenhuma bactéria vive no cal, então não vai dar mofo, não vai dar problema de bactérias. E além do que, as construções ficam muito mais fortes, porque depois ela vira como se fosse calcário. Qual é o problema de fazer isso? É que aqui, dentro dessa montanha, tem a história de milhões de anos atrás, de milhares de anos atrás, do Brasil, né? De como que o ser humano vivia. Então, o que acontecia aqui? Ó? Aqui são as camadas. Cada camada dessa é uma época de vida. Pode botar assim, 500 anos, ó, isso aqui é de 500 anos atrás, isso aqui de 600, isso aqui até chegar nesse cidadão que foi enterrado aqui. Então esses locais, esses sambaquis, também eram locais onde enterravam-se as pessoas. Então, e quando se enterravam as pessoas, enterravam às vezes com as roupas, com as joias, com as coisas típicas do cotidiano dela, e aí que a gente acaba conhecendo como é que se vivia esse povo que estava aqui no Brasil há milhares de anos atrás. Por isso que é um crime, às vezes, quando querem construir algo e não levam em consideração o local que está sendo construído. Porque se for um local que tem sambaqui, você pode perder uma quantidade enorme de informação sobre o povo. E aqui, para encerrar nossa aula, tem os zoólitos. O que são os zoólitos? Zoólitos são objetos
usados para cortar, esmagar, moer, do cotidiano do povo que vivia aqui no Brasil, povo pré-histórico. Então, ó, sempre em forma de animal, porque zoólito, zo de animal e lito de pedra. Então, zoólito é uma pedra em forma de animal, usada para isso, para o cotidiano, para cortar. É como se fosse um canivete que uma pessoa que vive no mato, eu uso o canivete para poder descascar uma fruta, para poder cortar alguma coisa que eu preciso. Isso era do uso cotidiano. São encontrados zoólitos como oferendas lá na Pedra Furada e também nos enterramentos nos sambaquis. Então eles são de muita importância para o cotidiano brasileiro da pré-história brasileira, certo? Bom, isso aqui. Na próxima aula nossa vão ser aulas novas, que teríamos a nossa sequência. Vou passar algumas práticas, vou fazer aqui no meu ateliê algumas práticas que vocês podem tentar fazer em casa, se vocês tiverem os materiais, acredito que cola, que era o que a gente estava fazendo já na sala de aula, que a gente ia fazer na nossa parede, a gente vai fazer quando voltar. Mas eu vou passar algumas coisinhas que vocês acho que vão gostar e vão poder estar fazendo em casa, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima aula.